Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Salmo 131. É um salmo que falou muito comigo no ano passado, eu já falei um pouquinho dele na BU. Resolvi trazer ele aqui pra vocês também, pra compartilhar um pouquinho dessa bênção que ele tem sido na minha vida. Então vamos lá? O Salmo 131 tem 3 versículos, olha só, vou ler pra vocês. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais pra mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse salmo foi escrito por Davi e provavelmente o contexto dele é 1 Samuel 18. Vocês devem lembrar, se vocês já leram, que é quando Davi começa a se sobressair no exército, começa a matar muita gente no exército de Saul, e as mulheres de Israel cantam. Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Nesse contexto, Saul começa a se irar com Davi e começa a buscar maneiras de matar Davi. O salmo começa, a primeira parte do versículo 1, com Davi dizendo: "Não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante meu olhar". No todo, esse salmo, na verdade, é mais uma prestação de conta diante de Deus, porque ele não pede nada, ele não agradece nada, é mais um derramar mesmo de Davi diante de Deus da situação do seu coração. Se a gente considera o contexto, né, ele estava diante de pessoas dizendo pra ele coisas que pensavam sobre elas, né? Quer dizer, Saul ficou irado com Davi porque, talvez porque ele achava que Davi ia usurpar o seu trono, ia tomar o seu trono antes da hora certa, e pessoas ficando ali contra ele, mas ele coloca o seu coração diante de Deus, para que Deus avalie as suas intenções, mesmo que outras pessoas estejam falando coisas sobre ele derrama o seu coração diante de Deus, que conhece toda a verdade que sonda o coração, né? Alguns pregadores até falam que houve uma certa resistência de cantar esse salmo por alguns tempos, porque parece um pouco arrogante de dizer, né? Senhor, não é orgulhoso meu coração, nem arrogante meu olhar. Como pode, né? A mente humana, né? Mas a gente é assim mesmo. Quer dizer, o texto tá falando que não é arrogante o meu coração e a gente considera arrogante falar isso, né? Mas o que a gente aprende com isso? Não é que ele está sendo arrogante dessa forma, mas é porque essa é a intenção do coração que nós devemos buscar. Colocar nosso coração diante de Deus, isso exige um derramar muito grande, uma honestidade muito grande, para dizer: Senhor, não é orgulhoso meu coração. Imagina Davi nessa situação, por exemplo, ele podia ter usurpado o trono de Saul, por exemplo, ele teve oportunidades de tomar o lugar de Saul, né, por 2 vezes, ele teve a oportunidade de matar Saul, não fez isso, porque ele não levantou a mão sobre o ungido do Senhor. Porque ele esperou o tempo certo, né? A gente até vai ver na segunda parte do versículo, né? Não ando à procura de coisas grandes, nem maravilhosas demais para mim. E essa parte do versículo 1 não é natural para nós, não é uma coisa que a gente diria normalmente. Como assim? Eu não busco coisas grandes. Todo mundo quer coisas grandes, todo mundo quer coisas grandes para sua vida, a gente quer um futuro bom, a gente quer um trabalho bom, a gente quer coisas grandes, né? Mas no sentido do texto, Davi tá relacionando essas coisas grandes com o coração arrogante, né? Não é que o problema são buscar coisas grandes, mas com que coração nós buscamos essas coisas? Por que nós queremos coisas grandes? Então, no caso que eu tava falando, por exemplo, de Davi, ele teve a oportunidade, sim, de matar Saul, de ter toda a glória pra ele, por matar Saul e por assumir o trono, que era prometido já, Davi já tinha sido ungido rei. Ele esperou o tempo certo pra isso. Por quê? Porque tudo vem de Deus. E o Salmo 18:50 também fala isso. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Então nós sabemos isso, de alguma forma a gente sabe, né, um jargão assim, que tudo vem de Deus, mas às vezes a gente busca essas coisas como se não viesse dele. Então nossos olhos são arrogantes, a gente anda em busca de coisas grandes demais para nós, como se elas não viessem de Deus, como se tudo não viesse de Deus. E aí, vocês podem estar pensando: mas nada a ver isso, eu quero ser uma pessoa ambiciosa, né? Ambiciosa é uma qualidade hoje em dia, né? Mas o que Deus está colocando em jogo é o nosso coração, e é isso que Davi está colocando diante de Deus aqui, é o coração dele em relação às coisas grandes. Porque olha o que o versículo seguinte fala: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Davi não disse: não busco coisas grandes demais para mim, pelo contrário, eu sou passivo e não faço nada da minha vida. Eu vou me acomodar na minha situação, não vou fazer mais nada. Davi escreveu vários salmos, Davi foi em muitas guerras, Davi foi um homem que fez muita coisa. A última coisa que ele fez foi ficar parado, mas não é esse o contraste que ele tá dando. É, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. O que me marca nesse texto é que o contraste de Davi com um coração orgulhoso, um olhar arrogante, é uma alma calada e sossegada. Então, o que é mais comum para você? É um coração arrogante ou uma alma sossegada? Nesse caso, se ele fala que uma alma, que calar e sossegar a alma é o oposto disso, então quem tem um coração arrogante tem uma alma agitada, uma alma inquieta. Isso vai de encontro com o que Pedro diz em 1 Pedro 3,4, que um espírito manso e tranquilo é de grande valor para Deus.
Então não é diferente de nada que está escrito no resto da Bíblia. E ainda tem isso aqui, né? Fiz calar e sossegar a minha alma. Não é uma coisa natural. O natural para nós é não ter uma alma sossegada, é ficar ansiosos, é ficar inquietos com as coisas. Nós temos essa tendência de, sabe, se você não se preocupar com o estado da sua alma, se você não ter o seu tempo de oração todos os dias e aquietar a sua alma vai ficar inquieta e ansiosa cada vez mais. Esse é o nosso estado natural, por isso Davi disse que eu fiz calar a minha alma. Como Davi fez isso? Foi por meio da oração. Isso é uma oração diante de Deus. Então, como a gente vai aquietar nossa alma? É pregando pra nós mesmos, é falando pra gente, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, sabe? Eu não busco as coisas grandes, é Ele que faz as coisas grandes, a gente vai ver isso aqui pro final. Colocando diante dele, Davi fez essa oração. Então, que a gente faça também a nossa oração e que a gente pregue pra nós mesmos essas verdades. Porque a oração de Davi se tornou a nossa palavra, que pode ser também a oração do nosso coração. E a ilustração que Davi usa aqui não podia ser mais perfeita. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. A ilustração da criança desmamada, o que é desmamada? É que acabou de mamar. Então, o que é uma criança que não acabou de mamar, né? Ou seja, que quer mamar, é desespero, é choro, eu preciso disso agora. Ela não tá falando isso, claro, né? Ela tá pensando. É um desespero de querer a sua necessidade satisfeita já, precisa agora, e chora, e enfim, faz o que for preciso para que a sua mãe dê leite. E depois de mamar, qual que é a situação? É tranquila, ela tá descansando, ela tá nos braços da sua mãe e ela sabe de alguma forma que ela tá segura ali, porque ela recebe todo o seu sustento da sua mãe. Então Davi fala que como a criança se aquieta nos braços da mãe, assim a minha alma dentro de mim. A minha alma se aquieta sabendo que em Deus eu tenho a segurança. E nós temos segurança nele, nós temos dependência dele totalmente. E nós temos o descanso nele. Tudo isso deve nos fazer aquietar a nossa alma. Então, se a gente pensa nessa ilustração da criança, pra mim é assim, poxa, se eu tô num dia, sabe, de super correria e tô ansiosa e não paro, eu tenho que lembrar dessa ilustração. Eu tô mais como uma criança desesperada ou como uma criança que acabou de mamar, que tá tranquila, que já está satisfeita. Nós temos todas as nossas necessidades satisfeitas em Deus, em Cristo. Então essa tem que ser uma verdade pra nós. Davi tá dizendo, minha alma se aquieta dentro de mim. A nossa alma consegue se aquietar dentro de nós, a gente dá espaço para isso, a gente reconhece, né, mais do que o desespero pelo sustento de Deus e porque Ele faz as coisas agora, a gente descansa também na presença dEle, sabendo que na presença dEle nós temos já tudo que nós precisamos. É isso que o Salmo está dizendo. E aí o Salmo termina, olha só, a gente já terminou, com uma exortação. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ele está falando de orgulho, depois ele fala de coisas grandes demais. Ele fala de calar e sossegar a alma. E aí ele fala, espere. Esse final tem tudo a ver, é realmente uma chave de ouro nesse salmo, porque no que estão os nossos olhos, ali está a nossa esperança, né? Então, se a gente busca coisas grandes demais, se a gente busca as coisas e o nosso trabalho e a nossa faculdade, enfim, os nossos sonhos, sei lá, se a gente busca coisas e põe neles os nossos olhos, e se eles não se realizarem, a gente se frustra, a gente, sabe, não vai dar certo na nossa vida, então a nossa esperança está nele. Se a nossa esperança está na vacina, no fim da pandemia e tudo mais, a nossa esperança, sabe, se os nossos olhos estão nessas coisas, nossa esperança está nessas coisas. E por mais que tudo isso seja bom, a nossa esperança tem que estar no Senhor, porque se os nossos olhos estão em coisas grandes demais, em coisas passageiras, em coisas que não são o próprio Deus, o nosso coração vai ficar ansioso, vai ficar arrogante, os nossos olhos vão ser arrogantes e a nossa alma vai ficar inquieta, porque só tem essas duas situações. Então, para ter uma alma calada e sossegada, ela tem que descansar no Senhor, ela tem que esperar no Senhor. E quando ele fala, espere desde agora e para sempre, esse para sempre tem um prazo. O para sempre não é para sempre, é até a volta de Cristo, porque depois disso nós não vamos ter que esperar mais, porque nós vamos ter plenitude de alegria. Mas até lá, a gente espera no Senhor. Então, como eu disse, onde estão os nossos olhos, ali está a nossa esperança, e isso vai definir o estado da nossa alma. E o próprio Jesus disse isso em Mateus 6. Eu vou ler o 25 e depois o 32 e 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos com a sua vida, com o que hão de comer, nem com o corpo, com o que hão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? E em 32 e 33, Jesus diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então Jesus fala exatamente disso. Quer dizer, não procuro coisas grandes demais para mim. Aqui Jesus vai mais fundo ainda. Eu não tenho que procurar nem o que eu vou comer e o que eu vou vestir. Claro que você precisa trabalhar, claro que a gente precisa buscar o nosso sustento, é claro. Só que Jesus está deixando muito claro que essas coisas não dependem de nós, nem elas dependem de nós. Que dirá as coisas grandes que nós buscamos muitas vezes. Jesus fala, não ande ansioso com essas coisas. Por quê? Porque os gentios é que procuram isso.
Porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam dessas coisas. Não tem assim como ler esse texto e como não descansar, como o Salmo 131 tá falando pra gente, que a nossa alma se acalma em Deus, espera em Deus, e aí Jesus termina dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Se a gente tem que buscar o reino de Deus e o resto vai ser acrescentado, a gente tem que fazer o quê? Esperar ele acrescentar o resto, certo? A gente tem que ter a nossa esperança em Deus de que ele vai acrescentar as coisas que vão ser acrescentadas, porque ele pede pra gente buscar primeiro o reino. E buscando primeiro o reino, a gente consegue fazer a nossa alma descansar. Enquanto a gente anda ansioso, é a nossa alma que vai ficar inquieta e a gente não vai conseguir esperar em Deus. Eu queria terminar com vocês com Provérbios. Esse texto é um dos meus versículos do ano. Já falei um pouquinho disso no Instagram, se você ainda não viu, me acompanha por lá que eu gosto de falar também um pouquinho dessas coisas, alguns detalhes da minha vida. E foi por causa desse estudo que eu escolhi esse versículo como versículo do ano, porque ele fecha com tudo e ele serve pra qualquer coisa na nossa vida. Provérbios 19, 21 diz: há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Tem muitos versículos em Provérbios que tem essa ideia, né, do homem e do Senhor. Mas aqui, quando fala que tem muitos planos no nosso coração, me vem à mente esse coração inquieto, essa alma agitada e cheia de planos. Mas aí ele diz, o propósito do Senhor permanecerá. Então, é muito confortante para mim saber que por tantos planos que eu possa ter, por tantas inquietações muitas vezes, até por planos que eu não faço descansando no Senhor, por planos que são realmente grandes demais para mim, é o propósito dele que vai permanecer. Se eu desejo de acordo com a vontade dele, ou se eu desejo contra, é a vontade dele que vai permanecer. Não importa. Então eu preciso descansar nisso. Isso é muito confortante, isso traz muita segurança, porque não importa o que eu faça, o propósito do Senhor vai permanecer, ele está além da minha capacidade. Isso só pode acalmar a minha alma, isso só pode me trazer segurança. A gente sabe que o propósito do Senhor permanecerá porque o seu propósito em Cristo já se cumpriu. Em Cristo tinha que vir, tinha que derramar o seu sangue, tinha que nos dar a vida para que o nosso coração se acalmasse, para que o nosso coração saísse da angústia. Então ele já cumpriu e ele vai continuar cumprindo, né? Filipenses 1:6 fala que aquele que começou a boa obra há de terminar até o dia de Cristo. Tudo isso é para nos trazer segurança, é para nos trazer a paz. Então não é, de repente, Pedro falou lá do Espírito Manso Tranquilo. Gente, toda palavra tá falando sobre a alma que nós temos que ter. Uma alma que descansa no Senhor, uma alma que espera no Senhor. Então, se ele cumpriu o seu propósito em Jesus, vai continuar trabalhando, vai continuar cumprindo até o dia em que a gente não precisa mais esperar. Mas, por enquanto, que a gente possa esperar e descansar no Senhor. Bom, gente, é isso. Espero que esse texto tenha falado ao coração de vocês, que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se você pensou em alguém durante o vídeo, manda pra essa pessoa, abençoa mais gente com o canal, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui em algum lugar, ativa as notificações pra você não perder nadinha que vai sair aqui. Por hoje é só, fiquem com Deus e até mais!